Se você tem o sonho da casa própria, escuta essa história para que o teu sonho também não vire um pesadelo. Eu vou te contar a história de uma cliente minha que eu vou chamar aqui de Cleomilda. Nossa, eu acho que eu já tive uma professora chamada Cleomilda. A Cleomilda, 3 anos atrás, resolveu comprar um imóvel novo na planta. Ela viu lá o anúncio de uma construtora, resolveu ir até o estande e assinou o contrato de compra e venda. Um dos motivos principais que fizeram a Cleomilda assinar esse contrato foi porque o corretor jurou de pé junto que o empreendimento seria entregue em junho de 2024. Passaram-se os meses, inclusive junho de 2024, e nada desse empreendimento ser entregue. Vocês imaginam a apreensão que a Cleomilda ficou, né? Pois bem, passou o tempo que o corretor tinha falado, nada de empreendimento, nenhuma previsão de entrega, e aí ela resolveu o quê? Consultar os contratos que ela tinha assinado. Porque lembram? Foram dois, um com a construtora e o contrato de financiamento com o banco. E o pior, cada contrato previa uma data diferente. No contrato com a construtora, de fato, o empreendimento seria entregue até junho de 2024. Porém, o que ela não sabia é que dentro do contrato havia uma previsão de 180 dias de tolerância, o que normalmente tem mesmo nos contratos. Considerando esses 180 dias, o imóvel deveria ser entregue até dezembro de 2024. No contrato de financiamento, tinha uma outra data. Previa que a entrega seria em agosto de 2025, sem considerar o prazo de tolerância, ou seja, mais 180 dias, que daria lá em janeiro, fevereiro de 2026. Afinal de contas, esse imóvel está em atraso ou não está? Os tribunais entendem que quando há divergência nas informações, o que vale é aquela que for mais favorável ao consumidor. Ou seja, neste caso aqui da Cleomilda, o contrato que vale para o cômputo do tempo é o contrato de compromisso de compra e venda feita com a construtora, e não o prazo que depois veio com o financiamento bancário. Vocês acham que acabou por aqui? Além de suportar o atraso da entrega da obra, ela descobriu que está sendo cobrada pela taxa de evolução de obras. Essa taxa, só para explicar, ela só pode ser cobrada até o prazo final que a construtora tinha para entregar o imóvel, considerando o prazo de tolerância. Ou seja, essa taxa deveria ser cessada de cobrança lá em dezembro de 2024. A grande pergunta é, tá, e aí, tá atrasado, tá sendo cobrado legalmente, o que eu faço? Milda acreditava que a única opção era destratar o contrato, ou seja, pedir a rescisão e ter o valor que ela tinha pago de volta. Só que isso não era o objetivo dela, afinal de contas ela já aguardou mais de 3 anos por isso, e neste caso em específico, de fato o imóvel valorizou bastante, então não valia a pena para ela ter que recomeçar tudo do zero. Então ela descobriu que ela tinha uma segunda alternativa, então a gente tem duas alternativas, ou rescindir com a construtora, pedir a rescisão do contrato. A segunda alternativa seria pedir uma indenização à construtora pelos meses de atraso. No contrato da Cleomilda, por exemplo, há uma previsão de multa de 1% sobre o valor pago à construtora. Outros contratos que eu já vi não prevêem nenhum tipo de multa. Aí os tribunais têm entendido pelos lucros cessantes, né, que seriam aqueles valores que o consumidor deixou de ganhar caso ele estivesse alugando o imóvel, por exemplo. Então eles calculam de 0,5 a 1% sobre o valor pago para a construtora. Por isso é importante que você consulte um advogado para ele analisar o teu contrato especificamente, ver se tem alguma outra cláusula abusiva, e aí vocês em conjunto analisarem qual será a melhor opção para o teu caso, se é rescisão, se é somente solicitar a indenização e de repente conseguir aí uma solução extrajudicial.